Começa agora o Mundo Universitário. Informação e conteúdo de qualidade para você. Estou aqui com o professor José Luiz Viana, que é professor dos programas de mestrado e doutorado da Universidade Cândido Mendes, e a gente vai falar sobre dois projetos inovadores da universidade que trabalham a questão do petróleo, dos royalties na região. Professor, o InfoRoyalties já é um projeto desenvolvido aqui na universidade que já tem bastante tempo, né? E como é que ele funciona? O InfoRoyalties é uma plataforma de dados, é uma base de dados que qualquer um pode acessar na internet com esse nome, InfoRoyalties, que fornece os dados atualizados de forma permanente a cada mês sobre a distribuição dos royalties no Brasil. Que no caso da nossa região, muita gente pensa que é só alguns municípios, o estado, mas ele tem uma quantidade bem grande de ministérios e instâncias do governo federal que também tem uma parcela, tem acesso a uma parcela dos royalties e das participações especiais. Então, mensalmente, a ANP divulga essas informações dessa distribuição. A cada 3 meses, as informações sobre as participações especiais. Nós recolhemos essas informações, atualizamos pelo IGP e IGPDM, o que permite com que qualquer um possa comparar aquela informação daquele momento com qualquer outra informação anterior. O site contém as informações desde o primeiro ano em que o royalty começou a ser distribuído, após a lei de 1997, que foi a lei que justamente proporcionou esse grande aumento na distribuição, na arrecadação dos royalties pelos municípios, pelo Estado, pelo governo federal, e que introduziu as participações especiais que, por exemplo, no caso de Campos e alguns outros municípios, nos últimos anos chegaram a ter valores superiores ao do próprio royalties. Então, nesse site, você acessa essas informações sobre qualquer dessas instâncias e sobre qualquer município, estado do Brasil, e você consegue comparar essas informações, não só os anos que você quiser comparar, mas também com a população e com o orçamento desses municípios sempre atualizado. O que significa o seguinte, que você o tempo todo pode saber não só quanto de royalties distribuído, quanto está crescendo, quanto está diminuindo, quais são os lugares que recebem mais, os lugares que recebem menos, qual a quantidade dessas rendas per capita, né? Aí quando eu digo renda é porque junta royalties de participação especial. Então você tem uma ideia do peso disso nos municípios, aí você pode calcular a dependência dos municípios. Você pode calcular, o site te dá esse cruzamento em tabela e em gráfico. Professor, quem acessa essas informações? Só o mundo universitário, as universidades, os pesquisadores? Quem mais acessa essa base de dados? Essa pergunta é importante, que permite a gente dizer o seguinte: essa informação preciosíssima, que é bastante utilizada, ela é oferecida pela Cândido gratuitamente. Na formação desse site, o professor Rodrigo Serra, a professora Rosélia Piquet, que é a coordenadora do mestrado e do doutorado aqui de Planejamento Regional e Gestão da Cidade, eles, desde o início, pediram algum auxílio à FAPERJ, CNPq, né, que são órgãos de financiamento, de fomento públicos, e uma vez pronto, essa ferramenta é mantida totalmente pela Cândido, pelo setor de informática da Cândido, de processamento de dados, colocam sempre um ou mais alunos à disposição para acompanhar, né? E já tem 10 anos, está fazendo 10 anos esse ano, nós estamos comemorando 10 anos, e ele tem sido fundamental, não só para estudantes, pesquisadores, como também para políticos, para empresários. Para se ter uma ideia, tem 2 informações importantes aí. Ele sempre foi utilizado pelos congressistas e pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado e de outros estados, pelos senadores e deputados federais, nos debates no Congresso, nas informações, e ele é consultado no mundo inteiro. Principalmente, a gente já observou, né,
ele é consultado em países ou grandes produtores de petróleo ou grandes compradores de petróleo. Então ele interessa aos países do mundo do petróleo. Um outro projeto relevante nessa área também, que é o Boletim Royalty Petróleo e Região, e de certa maneira ele está junto, está vinculado ao InfoRoyalty. Como é que funciona, como é que é o conteúdo desse boletim? Esse boletim foi criado em 2003, o InfoRoyalty em 2006, o boletim em 2003, está fazendo 13 anos agora. A ideia do boletim é uma publicação ligeira, breve, não uma publicação acadêmica pesada, densa. Na sua formação também teve apoio da FAPERJ-CNPq, mas hoje é totalmente mantido pela Cândido Mendes e é gratuito. E aí eu queria também fazer uma observação importante. É que nessa divisão de universidade pública e privada, às vezes há uma ideia de que a universidade privada, quer dizer, ela é totalmente absorvida pela ideia de lucro e de interesse particular. E esse é um exemplo de 2 projetos públicos, de interesse público e de acesso público, mantido por uma entidade privada, quer dizer. Então, eu acho que é um exemplo claro de como uma universidade privada pode atender o interesse público, universal, gratuito. E muitas vezes numa pública, dificilmente se acessa um banco de dados gratuitamente, porque ele fica restrito aos professores, ao grupo de pesquisa que pesquisam, né? Ele fica circulando só ali, e publicações também que acabam tendo que ser mantidas por recurso público. Esses recursos públicos estão até à disposição e a gente pode recorrer a eles a qualquer momento. Então o boletim foi criado em 2003, dentro do espírito que orientou a criação do nosso mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidade, que era o seguinte: ele foi criado em 2000, logo após a Lei do Petróleo, por essa região que já produzia cerca de 80% do petróleo do Brasil. Essa região estava começando a viver um período de repasse de rendas milionárias a alguns municípios da região, né? No caso da nossa região norte fluminense, Campos, Macaé, Quissamã, Carapebus, mais tarde São João da Barra. Então era fundamental para nós, não só entendermos a economia do petróleo, para nós que eu digo da região, né? E principalmente entender esse processo de recebimento de rendas que se tornaram bilionárias, né? Porque se apresentava um cenário de possibilidades boas, muito boas para toda a região, mas particularmente para esses municípios. Então isso orientou a formação do curso e se mostrou verdadeiro, porque o curso está aí há 16 anos e tem sempre uma demanda 4, 5, 6 vezes maior do que o número de vagas que oferece, né? E o boletim se mostrou também um instrumento fantástico. O boletim também sempre foi utilizado, porque como são artigos curtos, né? Então eles são artigos, eu costumo dizer o seguinte: o boletim é uma publicação de combate. Em que sentido? Porque o que o boletim publica são sempre os temas que estão na ordem do dia, como agora essa crise dos municípios. Em cima, ele é publicado de 3 em 3 meses, 4 vezes por ano. Então, quer dizer, a cada 3 meses você tem um debate qualificado, gente do Brasil inteiro, gente da ANP, da Petrobras, técnicos, alunos de formação de mestrado, doutorado, nossos professores de fora, autores estrangeiros. Nós já tivemos artigos da área de produção de recursos naturais do Canadá, por identificação com a gente, que é uma área voltada para a produção de recursos naturais, como é o caso nosso do petróleo, mas tem vários outros, né? E então esse boletim, ele cumpre essa função, ele foi criado com essa intenção. Eu conhecendo a área acadêmica, eu acho que eu posso dizer que talvez seja a única publicação que se mantém há tanto tempo, sem nenhum atraso, porque ela tem um compromisso de ser publicada 4 vezes ao ano. Normalmente as publicações acadêmicas ou elas são semestrais ou até anuais, e elas saem depois, mas com a data daquela periodicidade. Então, por exemplo, sai uma revista de agosto, sai em dezembro com data de agosto. O nosso sempre saiu nesses 13 anos dentro do trimestre ao qual ele se refere. Eu, de antemão, poderia te dizer que eu acho que não existe publicação que consegue manter esse pique, entendeu? Bacana perceber, professor, desculpa interromper, que a universidade cumpre essa função de retorno à sociedade
esse investimento em pesquisa, sendo uma universidade particular, mas em função dos próprios programas de mestrado e doutorado, e isso está mais do que comprovado, esse compromisso da universidade com o social, com o desenvolvimento regional, urbano, e principalmente do nosso entorno aqui, com as questões ligadas ao petróleo e ao royalty. Para o nosso público, para receber, para ter acesso ao InfoRoyalties, ao boletim, o que ele precisa fazer? Ele vai ao site, consulta a página da universidade, como é que ele faz? Ele pode entrar pela página da universidade, ir lá dentro na página do mestrado, os cursos de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, ou ele pode simplesmente digitar royalties do petróleo para o boletim, ou então boletim petróleo, royalties e região, mas se botar royalties do petróleo já sai o boletim, se botar boletim petróleo, royalties e região também, e o InfoRoyalties vai direto também nessa plataforma, lembrando que royalties é R-O-Y, né? O Mundo Universitário dá uma paradinha e volta já.